Fala, meu povo! Antes de mais nada, se quiserem sair do vídeo, porque eu já falei isso aqui 300 vezes, vai ser repetitivo. Vou falar de novo da situação do Cruzeiro. Perdeu do Mushuk Runa, não sei se é assim que pronuncia. Fui apresentado a esse clube equatoriano há pouquíssimo tempo. Não sei muito sobre eles e não vi o jogo. Então, realmente, eu não tenho o que falar de análise dos 4 jogos do Cruzeiro nessa sequência pós-Campeonato Mineiro e data FIFA. Eu só assisti contra o Mirassol. Antes tinha tido os jogos contra o América, Campeonato Mineiro, fica muito, muito para trás. Leonardo Jardim teve um mês para trabalhar desde então. E meu vídeo aqui é para falar, porque eu vi já pessoal da imprensa de BH falando sobre o Leonardo Jardim ter que ser questionado ou não, ter que continuar com ele ou não. E quando o Leonardo Jardim chegou, eu fiz um vídeo, pela primeira vez otimista com alguma coisa do Cruzeiro, porque eu acho ele bom técnico. Eu lembro que o que eu vi dele do Mônaco e as informações que eu tenho com gente do futebol que trabalha por aqui e tal, especialmente em Portugal que conhecem ele, são boas informações sobre o conhecimento dele de futebol. A questão não é para mim o Leonardo Jardim. Talvez seja, tem técnico que chega, que não se adapta, que o trabalho não dá certo, que tenta encaixar e que não consegue, e é normal, né? É normal trocar técnico, às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu trabalhei num jogo essa semana de Niko Kovac contra Hans Flick, quando o Niko Kovac foi mandado embora do Bayern de Munique, o Hans Flick, que era o auxiliar técnico, pegou, transformou o Bayern numa máquina e ganhou todos os títulos da temporada. De vez em quando, trocar técnico é a solução, de vez em quando não é. Questão para mim do Cruzeiro, e a partir daqui vai ficar repetitivo, é que o Cruzeiro não sabe o que está fazendo. Assim, primeiro era o Seabra, depois o Diniz, agora é o Leonardo Jardim. Será que a culpa é de novo do técnico? São 3 técnicos, o Cruzeiro desde agosto não joga bem. E será que mais uma vez vai trocar? Vai ficar fazendo, sabe aquele joguinho de criança que tem uma forma geométrica e você tem que encaixar um quadrado num quadrado, um círculo num círculo? Eu acho que para criança até 2 anos, inclusive. E a sensação que dá aqui, a forma do Cruzeiro administrar futebol é mais ou menos como uma criança de 2 anos tentando colocar um círculo dentro de um quadrado. Sabe? Assim, vai ficar tentando tateando, até achar alguma coisa e dar certo. E esse é o problema. Cruzeiro, dentro e fora de campo, eu vou falar uma coisa muito ruim. O Cruzeiro é um clube brega hoje. O Cruzeiro é um clube brega. O Cruzeiro é um novo rico que estava dando passos, eu tenho a sensação, com o Ronaldo, de pegar uma casa destruída, né? O Cruzeiro era uma casa destruída, e colocando tijolinho a tijolinho. Quando o Pedrinho BH comprou, eu acho que na melhor das intenções, porque ele é muito torcedor, injetou dinheiro, contratações e queria resultados imediatos. Ele queria que aquela casa que estava sendo construída com bases muito pouco estruturadas ainda, porque ainda tinha que fazer a estrutura da casa, o Cruzeiro precisou parar de cair, e não cair simplesmente de divisão, assim, o Cruzeiro institucionalmente estava indo para a lama, para começar a se reconstruir subindo aos poucos. Isso passa por jogadores naquele estágio e podendo receber aquela cobrança, por expectativa da torcida, por saber o que esperar daquele time, por como encarar cada jogo como uma final, trabalhar muito bem os jogos, e à medida que chega um novo dono, uma nova direção de futebol, e que injeta dinheiro, que compra jogador, e que traz jogador caríssimos vindo de fora e tal, a expectativa passa a ser outra, a cobrança passa a ser outra, os resultados passam a ter que ser muito mais imediatos, e aí o clube não consegue construir mais essa casa, ou ele tenta mobiliar e decorar essa casa rápido demais. O Cruzeiro tem um sofá vermelho, uma parede roxa, uma cortina de oncinha. É uma bagunça. A gente viu as declarações essa semana do Pedro Lourenço, que não devem ser públicas, né? Assim, não se deve cobrar publicamente, como ele cobrou o Matos, como ele especulou sobre o jogador que o Cruzeiro se arrepende de ter contratado e que aparentemente ainda está no elenco. Essas coisas não se devem fazer, por mais que agrade o torcedor, que o torcedor quer uma declaração, que o torcedor quer... Você não tem que agradar o torcedor com essas coisas. Quando o Ronaldo, por exemplo, falava sobre o torcedor ter que entender, o torcedor tem que dar grato pelo que aconteceu e tal, eu acho que ele estava certo, porque querer agradar o torcedor toda hora e jogar pra galera e falar porque é bonito falar e porque o cara vai se sentir representado, nem sempre é o melhor caminho. Acho que você tem que entender o seu torcedor, você tem que conhecer o seu público. Acho que isso talvez faltou em algum momento pro Ronaldo, inclusive, né, que esteve no Cruzeiro há mais de 30 anos, e para sua equipe, mas conhecer demais e ser emotivo demais também não é um bom negócio. O clube tem que ser tratado com mais frieza, com mais cérebro que com coração, com mais frieza do que com quentura. E no Cruzeiro hoje as coisas são muito feitas
de forma en caliente, são todas feitas no calor das emoções. O elenco do clube é um Frankenstein, e eu acho que para formar um elenco tem características de jogadores, se eles se complementam ou não, como você quer jogar, se aqueles jogadores são compatíveis com o estilo de jogo que você quer, isso é beabá, né, de uma diretoria de futebol, mas também estágios de carreiras. Eu acho que o Cruzeiro tem bons jogadores, mas em estágios de carreira que cada um quer uma coisa. Tem jogador que está voltando da Europa porque não deu certo e sabe que não vai, por exemplo, mais para uma seleção brasileira, que vai ser muito difícil. Tem jogador já mais em final de carreira, tem a identificação com o Dudu, que está tentando ser reconstruída. A questão do Gabigol, que é um mega... gera mega holofotes em cima dele, mas que há muito tempo não joga bem. Tem isso também, né? Muito de recuperar jogadores, recuperar Dudu, recuperar Gabigol, recuperar o Cássio. Nem sempre recuperar jogadores é possível, e me parece que quando era um clube humilde, o Cruzeiro nos últimos tempos não diz respeito à grandeza do Cruzeiro ser um clube humilde, porque ele é um clube que precisa olhar todos os grandes olho no olho, mas pelo tamanho da queda ele passou a ser um clube humilde, que trabalhava muito bem, quietinho, para fazer as coisas e colocar os seus tijolinhos. Acelerou demais os processos, construiu uma má casa, construiu a casa pelo telhado, saiu colocando cerejas e não tinha um bolo para colocar a cereja, e virou um Frankenstein. Cruzeiro hoje é isso. Cruzeiro é um clube brega. Sabe, eu não gosto de usar, e talvez eu já tenha usado nesse vídeo ou em algum outro, a palavra novo rico, embora seja exatamente isso que o Cruzeiro seja, né? O Cruzeiro era um clube quebrado e passou a ser um novo rico de uma hora para outra, e que gasta mal o dinheiro. Eu não gosto simplesmente da ideia de que o novo rico não sabe gastar dinheiro. Me parece uma coisa de quem é rico há muito tempo e que trata mal quem virou rico depois, sabe? Assim, é uma coisa mais social do que futebolística, enfim. Mas é isso que parece. Depois de falar, é isso que parece. Que o Cruzeiro ficou rico de uma hora para outra e que não sabia como gastar o dinheiro. E que saiu gastando, tentando colocar círculo no quadrado, né? Para ver se encaixa. Compra esse, agora não dá, agora o outro, agora não dá, agora mais esse daqui, e não dá. Desvalorizou jogadores que estavam no clube, estavam jogando bem, que perderam um valor e que perderam encaixe. Marlon, William, Matheus Pereira, jogadores que eram a base e a sustentação do time. Lucas Romero, Lucas Silva. Para mim, o Lucas Silva, por mais que há algum tempo não jogue, não tenha velocidade, a dinâmica, a importância que ele tem para o time, eu acho que deveria ter para o time. Porque não tem um jogador com essa característica, é muito difícil um jogador que consegue dar tantos apoios igual ele dá. Enfim, o Cruzeiro perdeu os que estavam e eram bons, deixaram de ser bons. Os que chegaram novos não conseguem ser bons, pelo menos por enquanto, porque o Cruzeiro, tal como uma criança de 2 anos, está tentando colocar círculo enquadrado o tempo inteiro. E a outra analogia, eu devia ter escolhido só uma para esse vídeo, então ele também está ficando um vídeo sem pé nem cabeça. É que é isso, tem um sofá vermelho, uma parede roxa, um tapete amarelo, uma casa completamente brega, a casa do Cruzeiro hoje. Se mandar o Leonardo Jardim embora ou não é a decisão correta, eu não sei. Conceitualmente eu acho que não. É preciso dar mais tempo. É preciso que ele consiga fazer os jogadores entender o seu modelo de jogo, o seu sistema de jogo. Eu não estou nos treinos para saber se isso está acontecendo ou não, se está tendo sinergia ou não, mas ele tem 5 jogos, né? Acho que ele dirigiu no segundo jogo contra o América, não sei se dos 2 jogos contra o América na semifinal do Mineiro. Ele pegou ainda na primeira fase do Mineiro, que eu lembro que eu vi um Cruzeiro e Democrata, que era a estreia dele, acho que logo depois do Clássico, né? Essa foi a penúltima rodada, teve mais uma, e depois o Clássico contra o América. Assim, 6, 7 jogos, mas chegou no meio de tudo e tal, do Campeonato Mineiro. Teve um mês para treinar, e depois desse um mês, o que eu vi contra o Mirassol, eu fiz aqui um vídeo falando, primeiros 20 minutos do primeiro tempo bom, primeiros 15 minutos do segundo tempo bom, e de resto o Mirassol foi melhor do que o Cruzeiro, boa parte do jogo, porque a pressão não está encaixada, porque a saída de bola dá certo só por um tempo, então talvez os caras precisem de mais tempo para isso. Os jogadores que o Cruzeiro tem não são os ideais para jogar da forma que o Leonardo Jardim quer, mas dá para fazer. Eu acho que dá para jogar com o Lucas Romero, Matheus Henrique por dentro, com Matheus Pereira por um lado, com o Dudu pelo outro, com o Gabigol atrás de um atacante, ou com o Gabigol como um atacante e o Eduardo, ou o Wanderson, ou até colocar o Lucas Silva também, né? Coloca o Matheus Henrique um pouco mais à frente, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Eu acho que dá para jogar assim. Na defesa é um pouco mais normal, né? Marlon Kaique, William, o Jonathan e o Gamarra, ou o Villalba, que seja. Mas enfim, talvez demore. E o problema é que quando mandou o Seabra embora e contratou o Fernando Diniz num momento que não era para contratar o Fernando Diniz,
Depois não mandaram o Fernando Diniz embora porque acreditavam que podia dar certo. Acreditaram por quanto tempo? Por 3 jogos no Campeonato Mineiro. Aí depois demorou para contratar o outro. O que o Cruzeiro está fazendo é ir perdendo tempo, e perdendo tempo, e perdendo tempo de construir qualquer coisa. Tem absolutamente nada construído hoje. E os clubes por aí estão construindo coisas. Os clubes do futebol brasileiro estão trabalhando bem, os clubes do futebol brasileiro estão entendendo, muitos deles, né? Olha há quanto tempo o Flamengo e o Palmeiras estão lá em cima. O próprio Atlético, o rival do Cruzeiro, há quanto tempo está conseguindo se manter, apesar de todos os problemas. A temporada passada terminou ruim no Campeonato Brasileiro na última rodada, mas chegou na final da Libertadores. Outra coisa é que competiu pessimamente mal, mas chegou na final da Copa do Brasil. O Internacional tá bem, o Bahia tá conseguindo construir coisas e o Cruzeiro, nada. O Fortaleza tá bem há muito tempo, essa temporada nem tanto, mas tá bem há muito tempo com o Vojvoda. E o Cruzeiro nada de nada. O Cruzeiro, desde agosto, gente, desde agosto, o Cruzeiro não joga bem. Eu não sei se dá pra contar nos dedos quantos jogos o Cruzeiro fez bem, pra encher uma mão, porque eu acho que não tem nenhum. Ganhou do Atlético Goianiense, sabe-se lá como. Custou a ganhar do Boca com um jogador... Acho que contra o Libertad do Paraguai, né? Fora de casa foi um bom jogo. Só. O Cruzeiro tem quase um ano. A gente está em abril. Em agosto, contra o Botafogo, foi a última vez que o Cruzeiro fez uma boa partida. Tem 8 meses que o time não consegue jogar bem. Tanto que o Mushouk Runa é capaz, 8º colocado no campeonato equatoriano, com todo respeito, o campeonato equatoriano, mas o 8º colocado de 16 do campeonato equatoriano depois de 7 rodadas, conseguiu ao Mineirão. Não vi o jogo, mas aparentemente jogar melhor e vencer o Cruzeiro, né? Assim, os comentários que eu vi são de uma barbaridade, um dos piores jogos que o Cruzeiro já fez em muito tempo. Talvez seja tempo de parar de reconstruir a casa e de comprar mais móveis e tentar reordenar o que tem lá dentro. Reordenar o Leonardo Jardim, os jogadores, tem que dar certo. Eu não sei qual é a solução, tá? E não saber qual é a solução não me impede de poder criticar. Eu não sei qual é a solução porque, muito humildemente, eu reconheço que eu não tenho informações o suficiente para saber qual deve ser o caminho a ser seguido. Se é manter, se é mandar embora, como que estão os treinos, como que está a sinergia com os jogadores, se o próprio Leonardo Jardim imaginava que fosse demorar mais ou menos, se os caras vão conseguir se encaixar no sistema dele, eu não sei, porque eu não estou lá. Quem está lá devia saber. E eu acho que quem está lá não faz ideia do que está fazendo. É isso, gente. Um abraço para vocês, hein? Até o próximo. Tchau, tchau.